Olá, minha querida irmã, meu querido irmão da sala de crescimento cristão. Bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando algumas cartas do apóstolo Paulo, escritas por ele. Nós estamos vendo a lição 5 dessa nossa nova revista de estudo, que nessa lição 5 a gente vai finalizar, vai ser a quarta lição no caso, finalizando o livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Os irmãos devem se lembrar das outras aulas anteriores em que o apóstolo Paulo começa o livro de Gálatas falando a respeito de exortar, de admoestar aquela igreja. E estamos agora chegando no assunto a respeito da liberdade cristã. Então, irmãos, muito interessante esse tema. Liberdade cristã. Como assim liberdade cristã? É o que nós vamos estudar nesta aula. É o que nós veremos aqui. Liberdade cristã. Porque o termo liberdade dá a ideia que você possa fazer o que quiser. Mas a liberdade cristã não é bem assim. Você é liberto das garras do mal, liberto da escravidão do pecado, mas você vai ficar dessa forma liberto porque Cristo é que liberta de tudo isso. Mas essa liberdade cristã não quer dizer que aquele que está liberto em Cristo está livre para fazer o que bem quiser entender. Não, claro que não. Aí vai estar, infelizmente, preso ainda ao pecado. A liberdade cristã envolve estar livre do pecado. Nós iremos ver, irmãos, nesta aula, nesta lição, os seguintes objetivos. O que a gente tem que saber? Compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida no Espírito, em contraponto com a carne, uma vida em Espírito, não na carne. O que é que depois dessa nossa aula, desse nosso encontro, devemos fazer antes, durante e depois? É permitir que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação dos bons frutos. Bom, nós temos como texto áureo Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Como os irmãos sabem, podem ter a oportunidade de dar uma pausa neste vídeo e assim fazer a leitura, se ainda não o fez, de Gálatas capítulos 5 e 6, que são os capítulos que nós iremos abordar nesta videoaula. Bom, texto áureo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei novamente ao jugo de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão daquilo que é ruim em nossas vidas. Eu quero também deixar para os irmãos um segundo versículo como texto áureo, que eu também, Deus tocou no meu coração que eu pudesse falar para os irmãos. É exatamente também no capítulo 5 de Gálatas, mas o versículo é o 13. O que é que fala? Porque vós, irmãos, isso é Paulo falando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Jamais. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Ou seja, não vamos dar razão à carne. Não vamos permitir que ela venha se sobrepor, que é uma luta constante, como a gente vai ver aqui
mais à frente, e os irmãos sabem muito bem que nesse texto tem a questão da luta entre a carne e o espírito. Então, irmãos, nós não podemos usar dessa liberdade para de novo dar ocasião ao pecado. Mas ao contrário, fazer aquilo que é de bom, aquilo que é em amor, aquilo que é em serviço, ocupar o seu tempo fazendo aquilo que é de bom a ser feito para o próximo e também agradando a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso texto e já começamos com uma pergunta aqui, meus queridos irmãos e irmãs. Quando a liberdade se torna perigosa? Para a sua reflexão, quando é que ela se torna perigosa? Será que é quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, aos mandamentos de Jesus Cristo? Será que é quando nós acreditamos que somos autossuficientes, do tipo que agora Jesus me libertou, pode deixar agora comigo? Não, com certeza não é por aí, irmãos. E várias outras respostas que com certeza cada irmão e irmã está aí agora, nesse momento, respondendo no seu coração. Vamos ver aqui, irmãos, 5 pontos a respeito dessa liberdade cristã que está no texto de Gálatas. Inicialmente vamos ver o texto que está em Gálatas 5:7, cujo tema é o seguinte: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. O que é que fala esse versículo 7 do capítulo 5? Diz assim o apóstolo Paulo: correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Estão indo bem, estão correndo a corrida da fé, estão caminhando a caminhada da fé bem. Quem é que quem vos impediu, ou quem deveria, quem não deveria impedir de obedecer à verdade? A advertência é que os gálatas estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos, ensinamentos errados, estavam sendo impedidos por esses ensinamentos defeituosos a parar na corrida da fé. Esses ensinamentos defeituosos estavam impedindo os gálatas de prosseguir na corrida da fé. E os erros cometidos nessa corrida da fé, que é a nossa corrida diária de todos nós, é que ali os gálatas foram negligentes na preparação, na disciplina, no foco, burlaram as normas, deixaram que obstáculos surgidos os impedissem de obedecer à verdade. E a verdade é quem? Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, para nós também isso é muito pertinente em nossos tempos atuais, que devemos ter todo o cuidado de não sermos negligentes, de mantermos nossa disciplina e nosso foco em Jesus Cristo. Nada deve impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho. Obediência, irmãos, é expressão de fé e de compromisso. É você demonstrar a fé, pela fé que estou obedecendo e pelo compromisso que eu tenho com o meu Cristo, com o meu Deus, eu também estou obedecendo. Segundo ponto, queridos irmãos, está lá em Gálatas 5:22. Liberdade cristã implica em quê? Produzir vida frutífera com a vida de Jesus. Gálatas 5:22, irmãos, muito conhecido pelos irmãos, por todos nós, com certeza, diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor no coração, amor pelo próximo, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É gozo, é alegria, é felicidade da palavra de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. É paz. A paz que excede a todo entendimento, é fruto do Espírito a paz, é um dos componentes. A outro, longanimidade.
O próprio nome já fala. Paciência, ser longânimo. Isso também é um componente do fruto. Benignidade, você ser benigno. Benignidade quer dizer que você tem boas intenções, tem bons desejos, a sua mente é voltada para coisas boas, é benigno. Bondade é exatamente colocar em prática a benignidade, é você fazer atos, ter atitude de bondade, de ser bondoso para com o próximo. Uma coisa é você mentalizar, outra coisa também é você fazer essa bondade na prática. Às vezes uma ou outra falta, faz a bondade, mas sem ter o desejo no coração de fazer, e vice-versa também pode acontecer. Devemos ter todas essas partes do fruto, também a benignidade, a bondade, a fé. São 9, irmãos. A fé, o justo viverá pela fé. A mansidão. Jesus falou que olhasse para ele, o imitasse, porque ele é manso e humilde de espírito. E por último, temperança, domínio próprio, ter autocontrole. Deus, na sua palavra, na sua inspiração, sabe, lógico, Ele é todo poderoso, quanto nós humanos temos dificuldade em nos controlar, nosso ímpeto, nosso muitas vezes sistema nervoso. Devemos ter temperança que vem do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, essa liberdade que nos veio vai nos dar frutos, vai trazer para nós todos esses componentes desse fruto, irmãos. Então Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos, queremos. Não, é o fruto do Espírito, produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus. Bom, se tivéssemos presentes, eu não iria pedir para que os irmãos falassem, ainda mais agora estando distante através dessa videoaula. Mas responda no seu coração, irmã, você que está nos ouvindo, visitante, das partes do fruto do Espírito citadas em Gálatas 5:22, qual está mais presente em sua vida? Qual é a melhor? Paz, é o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança? Ou qual é deles que precisa ser mais cultivado? A alegria, a mansidão, o que é que está precisando ser mais cultivado? Irmãos, eu tiro por mim, eu tenho certeza que os irmãos não são diferentes. Eu não sou. Nós temos que buscar a perfeição, mas nós temos os nossos defeitos. E com certeza eu sei qual é daqueles 9 que eu tenho um ou mais de um que eu preciso melhorar. E o irmão e a irmã também analise e busque no Espírito Santo e na fé e na força de Deus cultivar mais essa parte, um desses componentes do fruto do Espírito Santo. Terceiro, liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. O que é que diz então esse versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas? Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum problema, em algum delito, vós que sois espirituais, vós, eu, você, minha irmã, meu irmão, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Em outras versões, corrija com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmãos, liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. E nossa atitude qual é? Exercer com sentimento e na prática a obra da restauração daqueles que tenham caído. Qual foi a análise aqui? Paulo exorta os gálatas para que tivessem esta atitude com os irmãos frágeis que estavam trocando a fé pelas obras, pelo legalismo, aqueles que de repente estavam sendo meio que forçados, inclinados ali, admoestados por judaizantes a fazerem
seguir a lei, por exemplo, a circuncisão. E Paulo fala aqui nesses textos do estudo de 5 e 6 de Gálatas que muitos se circuncidavam para não sofrer a perseguição, que é a cruz de Jesus Cristo, para não levar a sua cruz. Então, irmãos, devemos sim também estar pronto para atender e aceitar, se preciso for, essa exortação, e também exortar também, que preciso for, em amor. É a correção, corrigir quem de repente não está indo de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, o próximo versículo aqui que a gente vai tratar está lá em Gálatas, versículo 8 do capítulo 6. Liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Só que semear na sua carne, lembra? O espírito e a carne, a luta um contra o outro. Eu costumo também afirmar que existe um equilíbrio aqui entre carne e espírito. Se um subir, o outro desce automaticamente. Então eu não entendo que os dois vão estar altos juntos ou baixos juntos. Ele é tipo uma gangorra. Se eu melhoro em um, eu vou distanciando do outro. Na verdade, irmãos, quanto mais eu estou no espírito, menos eu estou na carne. Se eu subo mais na carne, meu espírito vai diminuir. É lógico, claro. Semear na sua carne vai plantar coisas que irão produzir carnalidade. O resultado é o quê? Corrupção da alma. E a Bíblia fala que corrupção é tudo que realmente você se corrompe. Não é só você receber suborno, né? Corrupção é pecado. Mas já semear no espírito, é o espírito que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras que é a vida eterna. O que é que fala esse versículo 8? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna, que é exatamente o que está neste slide, que os irmãos estão aí lendo. Então, esse é o quarto. Por último, irmãos, Gálatas 6, versículo 14, fala o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Nossa glória é a cruz de Cristo. Isso é bem profundo para nós refletirmos, queridos. Alerta: que tipo de liberdade buscamos, queremos e cultivamos? Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Liberdade para satisfazer o nosso ego. Liberdade para atender às nossas vaidades. Nós devemos lutar sim contra isso, porque aí vamos estar mais propensos à carne, se for dessa forma. Então, quando a gente fala da cruz de Cristo, nós estamos dando mais lugar à nossa área espiritual de nossas vidas, irmãos. Então, nós não podemos fazer nada que venha a promover a nossa glória, porque a glória só a Deus pertence, só a cruz de Cristo que morreu nessa cruz por nossas vidas. Confirmando isso, o que Paulo também fala aqui num dos versículos: a glória humana e suas manifestações hoje. Então, como apóstolo Paulo, você pode e deve também dizer: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Este é a passagem que a gente acabou de relatar anteriormente. Finalizando, queridos, como viver a liberdade cristã? Como viver? Temos aí 4 sugestões. Primeiro, aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Se é algo que vai contrariar essa liberdade cristã, de obedecer, de não se gloriar, de servir aos outros, de amar, de ter fruto do Espírito Santo com seus diversos componentes, então diga não.
Diga não a tudo isso que vai contrariar essa liberdade em Cristo Jesus. Segundo, aprende e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus, com fé e honradez. Devemos ter isso em mente. Devemos realmente ir de encontro ao que muitas vezes, muitas coisas acontecem no mundo. Terceiro, não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus. Por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa, escravizante, você vai estar dando passo para trás, se for dessa forma. Você vai estar retornando a uma vida de escravidão, se assim o fizer. Jamais negocie isso. Jamais relativize. Estamos num mundo que não, isso é normal, isso não é de nada, todo mundo faz. Não. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Quarto, permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Devemos sim buscar, espelhar Cristo, sermos como um espelho de Cristo em nós. As pessoas vejam Cristo através de nós. Em quê? Simples. Não é algo como sem querer ou mostrar parecido com a divindade de Cristo, ser como Deus. Não, lógico que não. Os irmãos sabem disso. Mas como? Mostrando aquilo que compõe o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a benignidade, a bondade, a temperança, todos eles, irmãos. Nós devemos ter que dar esse resultado, essa reprodução em nossas vidas pela vida de Jesus Cristo, que fez tudo isso. Esse é o ensinamento que ele deixa para nós, e o apóstolo Paulo também aqui é usado por Deus para nos ensinar. Então devemos de fato dar os bons frutos, semear aquilo de bom que a gente planta, que é baseado na palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que nos assiste como visitante, essa é a nossa aula de hoje, a respeito da liberdade cristã. E o que é essa liberdade cristã? Nós somos livres, e ao mesmo tempo servos em amor, em alegria, em colher coisas boas. Nós somos também livres e ao mesmo tempo servos de Jesus Cristo, pelo amor a Ele. É verdade, irmãos? Essa é a nossa liberdade cristã. Não é nenhuma liberdade carnal, fortuita, que pode fazer o que quiser. Muito pelo contrário. Mas para nos fazer felizes, para que não venhamos jamais a voltar a ter uma liberdade que é uma vida enganosa, perniciosa e escravizada, nós devemos estar sim, estarmos firmes nessa liberdade cristã. Que Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe nessa nossa caminhada para a glória e para a honra do nosso Jesus Cristo. Amém.